Movimentação forte nesse final de semana, envolvendo uma tragédia onde 7 pessoas perderam a vida. E o vereador Zezinho Atrapalhado acabou se tornando notícias. Por quê? Porque ele acabou se envolvendo numa questão com uma funerária da cidade. Como é que foi essa história, vereador? Eu quero cumprimentar, Jota. Bom, todo mundo sabe que o Rogério Magrino, Zezinho Atrapalhado, está sempre com as pessoas em momentos tristes e difíceis. E principalmente na hora que mais necessita e precisa, né? Nesse momento triste. E me ligaram, eu recebi uma ligação no desespero de uma moça pedindo orientação, que a gente orientasse. No primeiro momento eu falei, aguarde que eu vou te retornar. Ela contou a história para mim e eu tentei falar com o assistente social do município, não consegui, tentei falar com a primeira-dama, não consegui, tentei falar com o prefeito, aí eu consegui falar com o vice-prefeito, ele me disse que iria falar com a secretária da assistente social, né? Aí, infelizmente, depois ele me retornou, falou, olha, já falei com ela. E eu fiquei aguardando, e com isso, correndo com a família, para lá e para cá, né? Tentando orientar, indo lá na delegacia para fazer as ocorrências, para levar os corpos para o ML. Nisso, tem uma funerária que tem um contrato social. Com a prefeitura. Com a prefeitura, esse contrato. Para quê? Num momento difícil, num momento de social, ser feito pelo social. Mas nós já estava tendo muito problema com essa funerária e eu venho avisando faz tempo a administração, sabe? Avisando faz tempo que, infelizmente, eles estavam recolhendo os corpos na cidade e recolhendo os corpos, eles levavam para a funerária e cobrava 350 para fazer essa liberação desse corpo. Quando tinha um outro plano. Primeiro, o contrato com a prefeitura previa que eles tinham que tirar os corpos do local para a entrega para a família e a prefeitura ou arca com os custos ou esse custo é grátis? Houve um contrato antes com uma outra funerária que estava dando o mesmo problema e eu intervi, a gente conseguiu fazer a mudança, mas infelizmente quando fez uma nova licitação, fizeram um novo contrato e não me mostravam esse contrato. Eu não tinha acesso, eu só fiquei sabendo que não poderia, quando havia um velório para o social, não poderia haver coroa, não poderia anunciar na rua o falecimento da pessoa. Então, quer dizer que a pessoa humilde não tinha condições de fazer um velório digno. E eu não concordava com isso. E venho falando faz tempo, fora os descasos, que é claro que eles tentavam vender o plano antes de fazer para o social, né? Mas quando era feito para o social, eles seguravam realmente os documentos das pessoas lá na funerária. E às vezes ficava difícil até da pessoa fazer triagem, porque tinha que buscar o documento. Gente, eles já assinavam uma nota promissória, para que segurar documento? Aí eu venho reclamando. E na quinta-feira aconteceu um problema desse negócio de documento, que o documento estava lá na funerária, o pai da criança, uma criança que faleceu, foi até o CRAS, mas não conseguiu porque estava sem documento. Aí ele ficou sem fazer a triagem, né? Vai fazer depois. Aí, no sábado, teve uma senhora que faleceu, de idade, e eles pegaram, falou para a família, ó, agora é meio-dia, tem que enterrar às 2h da tarde, quer dizer, não vai ter velório, não vai ter nada, né? E a prefeitura, apesar do caixão ser bom, eles falaram que não, que era um varal de plástico, e que não poderia ter coroa, e não podia anunciar, não podia fazer nada, nem velório. A família, num último momento de dor, perdeu um ente querido, acabou pagando. E eu fui reclamar, inclusive no sábado o prefeito estava em reunião com o negócio do Covid, eu fui no sábado falar com ele sobre isso, esperei a reunião e falei com a primeira-dama, que ela foi lá na prefeitura para me ouvir. Falou que ia tomar providência, né? Mas eu sempre ouvi que era uma relação comercial entre a funerária, entre as pessoas. Eu acho um absurdo, no momento de dor, relação comercial. Então, se tem um contrato, uma licitação, não pode. Ele tem que ir lá recolher o corpo, tá? Ou levar direto para o ML, quando for
como ou aconteceu SVO, a tragédia, ou SVO, mas nessa pandemia não está tendo SVO, recolhe, ele leva lá para a funerária, conclusão, ele tenta vender o plano, ou tenta fazer para o social, ou se tiver outro plano, a pessoa tem que pagar a remoção R$350. Eu não venho concordando com isso. Aí no dia do acidente, eu estive na delegacia, estive orientando as famílias, a primeira coisa que eu fiz foi ligar no ML cedinho, porque eu fiquei sabendo que lá não estava tendo legista no ML, né? Liguei já para providenciar, porque senão corria o risco dos 7 corpos ser enterrado na quarta-feira, depois do almoço, faleceu no domingo. Olha a angústia da família, o sofrimento, a gente tem que amenizar a dor nesse momento. E quando eu estava lá, eu vi que eu não estava tendo resposta da assistente social, voltei a ligar para o vice, não consegui a resposta, parece que o telefone estava desligado, né? Não me atendeu mais, não sei, porque ele me ligou umas 3, 4 vezes, depois não quis, não sei, não consegui falar com ele. Não consegui falar com a mulher do prefeito, com ninguém, e eu estava depois na frente da funerária, a funerária levou os corpos para lá, e não liberava os documentos para a família, para essas 3, uma família fez particular. A outra, uma moça também fez particular, que a mãe trabalhava numa empresa, a empresa também acertou. Mas havia 4 corpos lá, 2 moças foi feito pelo social, tá? E mais 2, eles seguraram os documentos da família e segurou o corpo lá na funerária. E eu pedindo, todo momento, tentando negociar com ele e não conseguia. Gente, libera os documentos, libera o corpo para outra funerária, porque foi um jogo de outra funerária. Como tinha um plano na outra funerária, a outra não podia buscar o corpo porque o documento estava na funerária. Ela, sem autorização por escrito, ela não podia nem levar para o ML, nem recolher o corpo. E como resolveu essa situação? Aí eu fiz uma live, num desespero, nunca fiz live na minha vida, primeira vez que eu fiz uma live ao vivo, né? Eu não tinha nem conhecimento disso, aí um jovem estava lá, falou, não, vamos fazer uma live ao vivo, para você fazer um apelo para vir alguma assistente social aqui, porque nesse momento de tragédia, tem que ter assistente social lá, inclusive assistente social chamar um médico, chamar enfermeira. Mas como se resolveu essa situação, vereador? vereador? Chamar uma enfermeira, chamar um psicólogo para poder avisar famílias, avisar pessoas que estavam internadas, pessoas da outra família. Então tem que ter o apoio psicológico, a psicóloga, e tem que ter pelo menos uma enfermeira padrão para dar assistência. E é esse o objetivo que eu chamei assistente social e chamei atenção para o pessoal ir lá. Mas não foi ninguém, não apareceu ninguém. Na verdade, só resolvi, chamamos aí a família. Eu junto com a família chamou a viatura da polícia, tem até a ligação da família, depois eu também liguei, né? Mas a hora que eu liguei já estava vindo a viatura da polícia militar lá. Mas mesmo com o poder da polícia, mesmo enquanto a família não pagou R$350 da remoção do corpo do acidente até a funerária, eles não liberaram o corpo. Só a hora que um pai pagou, um moço pagou, alguém foi lá, inclusive, viu essa situação, ajudou uma das famílias, né? Pagou para eles, depois que fez a live, o pessoal se comoveu, né? Com essa situação e ajudou, né? E aí acertou a situação, virou, tudo certo. Não acertou a situação, ele só liberou, aí depois que pagou. Né? Aí depois nós tivemos lá no ML, foi bem atendido lá, a moça que trabalha lá atendeu muito bem a família, orientou, mas infelizmente, por isso que tem que ter, eu falo assistente social, uma das famílias que foram lá sozinha com a família, né, voltou porque não pode, o reconhecimento é só por parte de pai, mãe e irmão, não foi orientado corretamente, aí eu orientei a moça, falei, vamos lá na delegacia em Sertãozinho, com certeza o delegado faz um documento para você, já que o pai e a mãe não tem condições psicológicas, o pai não se encontra, estava para São Paulo, fora, né? Aí você leva lá no ML, aí você faz o reconhecimento. E aí fez todo o acerto, os corpos foram enterrados e o senhor acabou arcando com essa briga com a funerária. Eu fiz antes, a live eu fiz antes de acertar. Não, sim, mas a questão da funerária, como é que ficou essa situação? Não, aí o prefeito se comovendo, viu que a coisa era sério, né? Na entrevista dele na rádio, ele disse que vai tomar agora todas as providências, né? Cabível, não deixando mais essa funerária, né?
cobrar a remoção dos corpos, porque é um absurdo, tem família que não tem condições, Jota. A gente tem que anamnezar a dor nesse momento. É um momento de dor. E outra, não é o papel meu, vereador, de ficar fazendo isso. Quem tem que fazer isso é assistente social do município. Quem tem que fazer isso é o fundo social, colocar uma assistente social para dar apoio psicológico de toda maneira, né? E orientar a família. Tá ok, vereador. Obrigado pela participação. Extensa a nossa matéria aqui na minha rede social. Muito obrigado, Jota. E que Deus abençoe e conte sempre com o meu apoio nesses momentos tão difíceis. Zezinho Atrapalhado, o nosso vereador, falou aqui na minha rede social e na Rádio Comunitária.